ótima Letícia Marques, né, trouxe uma reportagem no GE afirmando que haverá representantes do Napoli, né, da Itália, atual campeão italiano, no Beira-Rio nesta quarta-feira, durante o jogo entre Flamengo e Internacional, na volta, né, das oitavas de final da Libertadores da América, e que essa turma estará observando o Léo Ortiz, tá? Zagueiro do Flamengo, que recusou recentemente uma proposta de 100 milhões de euros do Red Bull Leipzig, e a gente vai entrar mais nessa conversa daqui a pouco, pelo jogador, tá? E pelo que eu pude apurar agora, esse vídeo está sendo gravado na noite desta terça-feira, por volta das 7 da noite, é que o Flamengo não negocia o Léo Ortiz, tá? O Flamengo não pretende negociar o jogador, a não ser, claro, que seja uma proposta de outro mundo. Até porque o Flamengo não precisa, nesse momento, o Flamengo já bateu meta de orçamentária, né? Meta orçamentária prevista em orçamento, com negociação de jogadores. Então, assim, a informação nesse momento é que, a não ser que seja algo de outro mundo, estratosférico, coisa que eu não acredito que vai acontecer, o Flamengo não vai liberar o jogador para o Napoli, tá? Então pode ficar tranquilo, você, torcedor do Flamengo, não existe nesse momento, eu não diria a menor chance, né? Mas, pô, se chegarem lá com 50 milhões de euros é outra coisa. Mas isso não vai acontecer, então o Flamengo não abre mão do seu zagueiro Léo Ortiz para o restante da temporada, embora o Napoli seja um clube que nesse momento tem dinheiro, é campeão italiano, como eu disse, está contratando o Mateta, inclusive jogador do Crystal Palace, né, que é um bom centroavante, mas nem todo o dinheiro que o Napoli pode disponibilizar para essa contratação o Flamengo cederia, então vai ficar no Flamengo, tá? É bom lembrar que este vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo aí. Acesse agora o site da BandBet apontando sua câmera para o QR Code que está na tela e você será direcionado para a capa do site, e lá você terá as melhores oportunidades do mercado para esse jogaço de bola desta quarta-feira entre Internacional e Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Não perca essas oportunidades na BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então a gente já explicou essa situação do Léo Ortiz, jogador que eu acho assim, é muito pequena a chance dele sair, tá? Eu acho não, eu conversei com uma pessoa importante do Flamengo que me disse textualmente isso. Agora dando crédito também para o Coluna do Fla, que deu em primeira mão a informação de que o Léo Pereira está na lista de pré-convocados da seleção brasileira, que deve ser convocado, inclusive, para os jogos contra Chile e Bolívia, né, da seleção brasileira. E outros jogadores também constam da lista, são eles Alexandre Léo Ortiz e Samuel Lino. E há mais dois, tá, que eu não consegui saber de quem se tratam. Cara, é o seguinte, essas convocações, essas datas FIFA, são insuportáveis, né? Uma coisa péssima, né? Porque, assim, o clube paga o salário, no caso, o Flamengo. E haverá jogadores também convocados para outras seleções. Uruguai, por exemplo, vai levar Vinha, Varela, De La Cruz, Arrascaeta. Pô, o De La Cruz estava se recuperando agora de uma lesão que ele não jogava pelo Flamengo desde antes da Copa do Mundo de Clubes, até entrar na partida contra o Internacional no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então esses caras estão ali sob risco constante, né? Assim, o clube cuida desses jogadores, coloca esses jogadores no plástico bolha, né? No formol, para que esses caras sejam expostos a condições diferentes, metodologias diferentes de treinamento nas respectivas seleções. Então, por exemplo, você pega o caso do Uruguai, tá? Marcelo Bielsa é ali no último grau, né? É um cara que influencia outros técnicos muito por causa da velocidade do jogo, não só isso, de uma marcação individual implacável. Assim, o Bielsa, ele não é um técnico, talvez, que eu gostaria de ter no meu time, tá? Mas é um técnico que influenciou outros grandes treinadores, que às vezes são tão malucos quanto, né? E, cara, assim, eu estou falando do Bielsa porque
Esses jogadores serão submetidos a uma metodologia de trabalho completamente diferente, que não passa só pela tática. A gente está falando aqui de um Flamengo que faz marcação por zona contra uma seleção do Uruguai que tem o papa da marcação individual, que é o Marcelo Bielsa, né? E, cara, já muda aí. Mas a preparação física a qual esses jogadores são submetidos também é completamente diferente. É bem diferente. Então ali você tem uma questão, né? Sem dúvida nenhuma existe uma questão por ali, de porra, como é que esses caras vão voltar das seleções? Em relação à seleção brasileira, me parece uma coisa ainda mais bizarra, porque o Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil estaria classificado de todos os jeitos, né? Nessa eliminatória, com 10, que 6 vão e 7º pega ainda uma vaga na repescagem, é basicamente todo mundo, né? Um grande campeonato de amistosos, essas absurdas eliminatórias sul-americanas com 18 rodadas. E aí esses caras acabam sendo convocados, e aí, por exemplo, joga contra o Chile no Maracanã. Tranquilo, beleza, no Rio de Janeiro e tal. Aí depois vai jogar em El Alto com a Bolívia, 4.100 metros de altitude, quase no céu, né? E aí, cara, é complicado, porque aí você pega esses jogadores, os caras, como eu disse, estarão submetidos a uma forma completamente de treinamento, diferente de treinamento, estão sob risco, porque jogam numa quinta e numa terça-feira, muito provavelmente, aí voltam, aí provavelmente o Flamengo já vai ter jogo decisivo, todo jogo é decisivo nessa temporada para o Flamengo, e aí existe um risco óbvio de perder esses jogadores por lesão, né, cara? Então, assim, é algo que me incomoda bastante, muito, muito. Essa situação de jogadores que são frequentemente convocados para as seleções, isso me incomoda demais, porque o clube, no fim das contas, é quem paga o salário para esses caras. Então, por que esses caras têm esse fetiche de defender as seleções? Porque é um fetiche. O jogador, quando chega ao futebol brasileiro, o São Paulino foi assim, Emerson Royal foi assim, todo mundo é assim. O camarada chega, não, eu quero jogar na seleção. E esses caras têm punch, têm pegada, têm qualidade, categoria para chegarem à seleção. É evidente que sim. O Flamengo está num patamar, eu gravei um vídeo mais cedo hoje falando sobre a capacidade de faturamento do Flamengo. Eles estão num patamar técnico altíssimo, né? Um nível de exigência técnica altíssimo, né? Então é óbvio que esses caras estão capacitados a defender a seleção brasileira. Acho isso legal? Definitivamente não. Passou o tempo da minha vida em que eu achava legal o jogador do meu time ser convocado para a seleção. Saudações, até a próxima.